Você já percebeu que, mesmo em meio a multidões, uma estranha solidão que pulsa, como se a sua própria alma insistisse em caminhar sozinha? Existe um mistério profundo que poucos ousam nomear, um caminho onde cada passo é uma iniciação silenciosa. E Helena Blavatsky, em seus escritos ocultos, nos sugere que há algo sutilmente esquecido pela maioria dos buscadores espirituais: a verdade sobre o valor do isolamento consciente. Neste vídeo, você será guiado através de camadas invisíveis da mente, dos arquétipos da psique e dos campos sutis da existência, em uma jornada que desafia o senso comum, revelando aquilo que a consciência desperta já reconhece, mas que o cotidiano encobre. E prepare-se, pois ao final desta imersão será prometida uma técnica rara, antiga e profundamente transformadora, que somente os iniciados conheciam. A maioria das pessoas busca a espiritualidade em fóruns, grupos, palestras e cursos, procurando validação externa ou respostas prontas. Mas há aqueles que sentem o chamado de dentro, um impulso que os faz recuar para a solidão consciente. Você já notou como, ao se afastar do barulho externo, uma nova percepção começa a pulsar? Já sentiu que há um conhecimento escondido, esperando silenciosamente por quem decide caminhar só, mas de maneira plena e presente? É nesse estado de percepção que o mundo visível se curva diante do invisível. E é aqui que a mente hermética encontra sua primeira chave, um portal para a sabedoria arcana que Blavatsky sempre mencionou. O desvio da multidão não é uma simples questão de escolha, mas um chamado profundo que desafia paradigmas herdados. Muitos interpretam a caminhada solitária como isolamento ou rejeição social. Mas, na verdade, isso é apenas a superfície de algo muito mais profundo, a ativação do ponto de inflexão interno. Helena Blavatsky, através da teosofia, indica que aqueles que compreendem o valor do silêncio consciente estão, na verdade, transmutando camadas da mente que permanecem adormecidas na multidão. Isso não é apenas uma preferência, é um mecanismo alquímico do espírito. Sinta agora, mesmo que apenas por um instante, o peso do silêncio e a pulsação sutil que ele gera no seu corpo. E se o seu corpo já soubesse algo que a mente ainda não percebeu? Sinta as costas se alongando, o coração expandindo e a respiração tornando-se uma ponte entre o visível e o invisível. Cada célula vibra em sintonia com um campo sutil que poucos têm a coragem de acessar. Permita-se visualizar seu ser como um eixo central, conectando memórias cósmicas e frequências ocultas, como se a própria teosofia estivesse ativando camadas internas do seu ser. Os Vedas, os manuscritos da Cabala, os textos gnósticos e as práticas alquímicas antigas já descreviam esta jornada. O isolamento consciente é celebrado como uma iniciação sagrada, onde o buscador transcende condicionamentos coletivos e padrões inconscientes herdados. Blavatsky reiterava que os buscadores verdadeiros aprendem a navegar por essas camadas invisíveis da psique, percebendo que o silêncio e a solidão não são vazios, mas campos vibracionais ricos em energia oculta. Cada passo solitário é, na verdade, um ritual de alinhamento com a frequência do ser, uma codificação espiritual que ressoa com a pulsação cósmica. Estudos modernos começam a tocar aquilo que os antigos mestres já sabiam intuitivamente. Pesquisas em neurociência e psicologia transpessoal mostram indícios de que períodos de introspecção e isolamento consciente podem reorganizar padrões neurais, ativar campos sutis de percepção e aprimorar a consciência do self. A epigenética também aponta que a prática de introspecção profunda influencia a expressão de genes ligados à percepção emocional e à resiliência psíquica. Muitas pessoas relatam experiências de transformação interna, momentos de salto quântico interior que revelam a arquitetura invisível do ser. Você pode ainda hoje iniciar uma prática simples para tocar essas camadas internas. Sente-se confortavelmente, feche os olhos e permita que a respiração conduza seu foco para dentro, sentindo cada pulsação do coração como uma vibração do universo dentro de você. Visualize uma luz dourada envolvendo seu corpo, conectando cada célula a uma frequência mais elevada, uma frequência de Blavatsky,
que ativa pontos sutis da consciência. Mesmo este pequeno gesto, realizado com presença, pode abrir canais de percepção que permaneciam latentes. E mesmo assim, isso é apenas a superfície do que está disponível para quem se dispõe a explorar a solidão consciente. Existem camadas ainda mais profundas, mistérios que os livros raramente registram e que somente o silêncio absoluto consegue revelar. É como se cada passo isolado na caminhada espiritual fosse uma chave para portas que ainda não foram abertas, uma ativação do código interno do ser. E quando você acessar essas camadas, perceberá que o que está por trás do aparente isolamento vai além da compreensão lógica, tocando a memória cósmica do próprio universo. Mas o que vem agora vai além de tudo. Imagine que a sua própria mente hermética possui um labirinto interno, e cada corredor é um ponto de inflexão. Cada curva, uma oportunidade de transmutação alquímica. Ao caminhar sozinho, você está, na verdade, navegando por esse labirinto, sentindo a energia oculta que a multidão raramente percebe. Cada reflexão, cada pausa, cada respiração torna-se uma ponte para a sabedoria arcana, um contato direto com o campo sutil que Blavatsky chamava de Teosofia Vortex. Permita-se perceber por um instante a frequência do ser como um fluxo interior que atravessa camadas do subconsciente. As dinâmicas mentais invisíveis que moldam comportamentos superficiais começam a dissolver-se diante de sua atenção plena. Cada pensamento torna-se um catalisador, cada sensação uma ferramenta de alquimia interna. E mesmo sem perceber, você está ativando uma codificação espiritual que conecta mente, corpo e energia sutil, de maneira intricada e harmônica. Imagine agora uma cena. Você sozinho em uma floresta, ou na vastidão de um deserto, cada som externo suavizado, cada sensação amplificada. A natureza se torna um espelho da sua própria psique. Cada árvore, cada vento, cada raio de luz se transforma em um arquétipo vibracional que ressoa com suas camadas internas. Esta é a experiência relatada por muitos iniciados, a percepção da arquitetura invisível que sustenta não apenas o mundo, mas também a própria consciência. O silêncio consciente não é ausência, é uma presença expansiva. Ele permite que você perceba o fluxo interior que conecta todos os níveis do ser, da memória cósmica à pulsação vital do corpo. E ao caminhar sozinho, você aprende a identificar os padrões herdados da psique humana, reconhecendo-os e aos poucos transmutando-os. A solidão, nesse contexto, torna-se uma aliada, um portal sagrado que amplifica o toque da frequência do ser e a ativação do arquétipo vibracional que Blavatsky descreve. E mesmo que você sinta resistência interna, saiba que essa experiência é natural. O ego tende a se incomodar com a falta de validação externa, com o silêncio absoluto, com a ausência de comentários ou aplausos. Mas a verdade profunda é que cada momento de introspecção é um salto quântico interior, um ponto de inflexão onde a energia oculta do ser começa a se reorganizar, harmonizando corpo, mente e campo sutil. É uma prática de alquimia da consciência, silenciosa e poderosa. Visualize novamente a energia dentro do seu corpo, percorrendo desde a base da coluna até o topo da cabeça, despertando pontos sutis que você talvez nunca tenha notado. Cada pulsação conecta-se a camadas da mente que guardam memórias antigas, códigos espirituais, padrões inconscientes. É uma experiência que Blavatsky e outros mestres antigos referiam como ativação do fluxo interior, a sensação de estar em alinhamento com a frequência do ser, mesmo no mais absoluto isolamento. Imagine que cada passo na solidão consciente está sintonizando você com um campo de energia que a maioria ignora. Cada respiração torna-se um instrumento de transmutação, cada percepção uma chave para desbloquear camadas esquecidas do self. E mesmo sem palavras, sem som, sem movimento externo, há um profundo diálogo entre você e o universo, um intercâmbio vibracional que reorganiza o ser de dentro para fora, ativando códigos que poucos têm acesso. E enquanto você caminha, observe os pensamentos que surgem. Eles não são obstáculos, mas mensageiros de algo que precisa ser transformado.
Cada emoção, cada sensação física, cada impulso mental é um reflexo de padrões inconscientes que, quando percebidos, podem ser transmutados em energia criativa, ativando o que Blavatsky chamava de ciência ancestral do ser. É uma dança sutil entre consciência e invisível, uma alquimia silenciosa que só acontece na presença plena e no isolamento consciente. Permita-se, neste momento, sentir que há algo maior por trás de cada escolha de caminhar sozinho. Não se trata de fuga, rejeição ou medo. Trata-se de ativação do código espiritual, de tocar camadas profundas da mente hermética, de se conectar com a pulsação cósmica e com a arquitetura invisível que sustenta a vida. Cada instante solitário é um portal, cada pensamento uma chave, cada sensação uma frequência que desperta a memória cósmica do ser. Mesmo diante de dúvidas, incertezas ou resistência interna, saiba que o isolamento consciente é uma prática segura e transformadora. Ele permite observar os condicionamentos coletivos, perceber os padrões herdados e ativar camadas profundas de consciência. Cada momento de introspecção cria uma microtranscendência, uma percepção sutil do fluxo interior, e muitos que praticam relatam vivências de expansão mental, emocional e espiritual, despertando a codificação espiritual que Blavatsky descrevia como a essência da teosofia Vortex. E então, sinta o que vem agora, ainda sem forma, ainda invisível. Há um campo sutil que começa a se revelar à sua percepção, uma frequência de Blavatsky que se manifesta quando a mente se silencia e o corpo se torna receptivo. É uma presença que não exige esforço, apenas atenção plena, um toque delicado que ativa camadas internas, uma pulsação que conecta passado, presente e futuro, memória cósmica e fluxo interior, tudo ao mesmo tempo. Enquanto você permanece imerso no silêncio, perceba como o tempo parece se expandir e contrair simultaneamente. Não é o relógio que governa, mas a frequência interna, um ritmo que só aqueles que caminham sozinhos conseguem ouvir. Cada respiração torna-se uma ponte entre o visível e o invisível, e você começa a notar como as camadas do eu se reorganizam sem esforço. Helena Blavatsky indicava que este processo é uma codificação natural do espírito, um alinhamento com o fluxo interior que, embora sutil, transforma percepções e ativa memórias que pareciam apagadas. É como se a alma lembrasse de algo que a mente moderna não consegue decifrar. Uma sabedoria arcana que vibra sob a superfície da experiência cotidiana. Visualize agora um fio de luz penetrando cada célula do seu corpo, conectando a memória ancestral que você carrega sem perceber. Esta não é uma metáfora, mas uma experiência energética, um alinhamento com a ciência ancestral que a teosofia nos ensina. Cada emoção que emerge nesse estado é uma chave. Cada sensação física é uma pulsação que informa a consciência. O corpo torna-se um mapa de vibrações, um receptor silencioso das frequências do ser que Blavatsky chamou de teosofia Vortex. É como se cada instante de solidão consciente fosse um diálogo profundo entre a matéria e o espírito, uma ponte entre mundos aparentemente separados. Enquanto essa luz percorre seu corpo, observe as camadas de crenças que emergem. Não há julgamento, apenas percepção. A mente começa a discernir padrões herdados, a identificar o que é autêntico e o que pertence aos condicionamentos coletivos. Muitos que caminham sozinhos relatam um despertar gradual. Perceber que grande parte do que chama a atenção externa não toca a essência. A caminhada solitária se torna uma lente que revela a arquitetura interna da psique, um estudo profundo de si mesmo que não depende de livros ou mestres externos, mas apenas da própria experiência interna. E agora, sinta a pulsação do tempo dentro de você, não como algo linear, mas como um campo vibracional que envolve passado, presente e futuro. Cada memória antiga se mistura com percepções sutis, e você percebe que a solidão consciente não é ausência, mas plenitude. Blavatsky descrevia essa experiência como um estado de alquimia interna, onde os arquétipos vibracionais se tornam perceptíveis, permitindo que o buscador caminhe entre o visível e o invisível com naturalidade. O corpo sente,
A mente observa e a alma reconhece a própria frequência como parte de um todo maior. Imagine agora uma sombra que se move junto com você, mas não pertence a você. É uma representação simbólica de tudo o que precisa ser transmutado. Medos, dúvidas, condicionamentos. Ao reconhecer esta sombra sem resistência, você inicia um diálogo silencioso, uma transmutação alquímica que não exige ação externa. Helena Blavatsky chamava isso de ciência do ser interior, um método pelo qual a energia oculta do espírito se manifesta de forma consciente, criando camadas de percepção que permanecem invisíveis para aqueles que buscam respostas fora de si mesmos. O silêncio se aprofunda e cada som externo começa a perder relevância. O que permanece é a sensação de fluxo, de conexão com a pulsação do universo. Imagine que cada célula vibra em sintonia com uma frequência sutil, uma lembrança da codificação ancestral que os antigos mestres guardaram em símbolos e arquétipos. Aqui, o caminhar solitário deixa de ser literal e se transforma em movimento interno, uma dança de consciência que percorre camadas da mente, da emoção e da energia, ativando campos que a maioria nunca percebe. Agora observe a respiração, mas não apenas como ar entrando e saindo. Sinta como ela percorre canais sutis, como pequenas correntes que ligam corpo e espírito. Cada inspiração é como puxar um fio de memória cósmica. Cada expiração é uma liberação de padrões herdados. A caminhada solitária é, nesse sentido, um laboratório íntimo, uma experiência de neuroesoterismo interno, onde mente, corpo e frequência se alinham com precisão silenciosa, criando uma sensação de profundidade que a vida comum raramente oferece. Enquanto permanece nesse estado, permita-se sentir a presença de Blavatsky e outros mestres antigos, não como figuras externas, mas como ecos de sua própria consciência expandida. Eles não estão fora de você. Estão refletidos nos padrões de pensamento e nas vibrações do seu corpo. Cada insight, cada emoção que surge é um diálogo silencioso com esses campos ancestrais, uma lembrança de que o caminhar solitário não é abandono, mas reconexão com a sabedoria oculta que pulsa dentro do ser. Agora visualize pequenos pontos de luz surgindo ao redor da sua mente, como estrelas formando constelações únicas para você. Cada ponto representa uma ativação de percepção. Arquétipos, memórias, frequência de Blavatsky, pulsação cósmica, energia oculta. A caminhada solitária permite que essas luzes brilhem sem interferência externa, criando mapas internos que orientam a evolução da consciência. É como se você estivesse tocando camadas da psique que são invisíveis para a maioria, mas que guardam a chave para saltos quânticos interiores e microtranscendências silenciosas. Permita-se sentir uma expansão interna, uma sensação de espaço que não se limita ao corpo ou ao ambiente. A solidão consciente cria um campo que se estende além do físico, conectando você à frequência do ser e à memória cósmica, que Blavatsky chamou de ciência ancestral. Cada percepção torna-se uma oportunidade de transmutação, cada emoção uma ponte, cada pensamento uma chave. E mesmo que a mente racional busque lógica, a experiência continua se desdobrando em níveis sutis, invisíveis, transformadores. Enquanto essa expansão acontece, observe como o silêncio interno permite que surjam insights espontâneos. Perguntas profundas emergem. O que realmente sou além da mente e do corpo? Quais camadas da minha psique ainda não percebi? Que memórias cósmicas estão esperando para serem despertadas? Este é o poder do caminhar solitário. Criar espaço para que o invisível fale, sem distrações, sem validações externas, permitindo que cada pergunta seja também uma resposta em forma de energia e percepção. Imagine uma esfera de luz dentro do seu peito, pulsando em ritmo próprio, conectando corpo, mente e espírito. Cada batida é uma vibração que reorganiza camadas internas da psique, dissolvendo padrões herdados da psique humana. A caminhada solitária funciona como catalisador desta transformação, permitindo que você perceba o fluxo interior e a frequência do ser, despertando uma consciência que é tanto pessoal quanto universal. Enquanto sente esta pulsação, perceba como pequenas memórias antigas começam a emergir,
trazendo fragmentos de compreensão esquecida. A frequência do ser começa a alinhar-se com a arquitetura invisível da consciência, ativando campos sutis que Blavatsky descrevia como pontos de inflexão espiritual. É como se cada lembrança fosse uma chave, cada emoção um portal, cada respiração uma oportunidade de microtranscendência. Sinta agora a energia fluindo ao redor da sua mente, conectando pensamentos, emoções e sensações físicas em um padrão coerente. A caminhada solitária não é fuga, mas ativação. Ativação de camadas internas que permaneciam adormecidas, ativação de arquétipos vibracionais que aguardavam apenas a presença plena para emergir. Helena Blavatsky descrevia este estado como a frequência de Blavatsky, uma sintonia com a pulsação cósmica que poucos ousam explorar, mas que todos carregam dentro de si. Enquanto essa energia circula, observe como surgem insights intuitivos. A mente se torna receptiva a conexões sutis. Padrões que antes pareciam desconexos, agora se organizam em harmonia. A caminhada solitária permite perceber essas sutilezas, revelando camadas invisíveis da mente hermética e abrindo espaço para microtranscendências que reorganizam percepções, ativam códigos internos e despertam a consciência para níveis que a maioria desconhece. Agora, sinta o peso do mundo exterior se dissolvendo. Cada barulho, cada distração, perde intensidade, enquanto a frequência interna se estabiliza. O caminhar solitário cria um espaço seguro para a exploração, onde a energia oculta, a pulsação cósmica e a codificação espiritual se tornam perceptíveis. É um campo vibracional, uma dança entre silêncio e presença, entre emoção e percepção, onde cada instante se torna uma oportunidade de ativação interna e expansão consciente. Permita que surjam imagens internas, visões de símbolos e arquétipos que dialogam com sua mente subconsciente. Cada imagem é uma chave para camadas ocultas. Cada sensação, um catalisador que toca a memória cósmica. Blavatsky enfatizava que o buscador solitário acessa níveis de percepção que permanecem invisíveis para aqueles que permanecem conectados apenas ao mundo externo, tornando cada passo interno uma jornada de descobertas e microtranscendência. Enquanto observa estas visões, perceba que a realidade se desdobra em múltiplas camadas. O caminhar solitário é a oportunidade de experienciar essa multiplicidade sem distrações, permitindo que a mente se torne receptiva a frequências sutis, à energia oculta, ao fluxo interior e à arquitetura invisível do ser. Cada percepção se torna um fio condutor, conectando corpo, mente e espírito, ativando pontos de inflexão e abrindo canais para experiências transformadoras. Imagine que o silêncio interno agora pulsa como um campo vivo, interagindo com cada pensamento, cada emoção e cada sensação. A caminhada solitária cria este campo, tornando-o perceptível e permitindo que a frequência do ser se alinhe com a memória cósmica e os códigos espirituais que Blavatsky descrevia como fundamentais para a evolução consciente. É uma dança de energia, percepção e transmutação que transcende o tempo e o espaço. Enquanto se permite sentir esta dança, observe que cada impulso interno, cada sensação e cada pensamento são uma oportunidade de perceber padrões sutis herdados, de transmutar energias internas e de alinhar-se com frequências mais elevadas. O caminhar solitário torna-se um laboratório vivo de alquimia interior, onde mente, corpo e espírito se conectam com precisão invisível, criando microtranscendências e ativando camadas da consciência raramente exploradas. Permita que cada batida do coração se torne uma lembrança de sua própria frequência. Cada pulsação é uma ativação. Cada inspiração é um fio conectando o passado, o presente e o futuro. O silêncio consciente revela um fluxo de energia invisível, e a caminhada solitária é a chave para acessar este fluxo, permitindo que padrões inconscientes se reorganizem, camadas da psique se transmutem e a consciência desperte para níveis de percepção inéditos. Sinta agora o silêncio interior não como ausência, mas como uma tapeçaria vibracional
que se desdobra em infinitas camadas de percepção. Cada sensação corporal se transforma em um mensageiro sutil. Cada pensamento se torna um sinal de uma arquitetura invisível que sustenta sua consciência. Aqueles que caminham sozinhos, como Blavatsky descrevia, encontram nesses momentos a ativação de pontos de inflexão internos, pequenos portais que conectam a experiência sensorial à memória cósmica, permitindo que a mente se harmonize com frequências ancestrais. É um diálogo silencioso, mas intenso, entre você e a própria essência do universo. Enquanto sente esta conexão, visualize pequenas correntes de energia que percorrem seus nervos e músculos, criando padrões invisíveis de alinhamento interno. Cada batida do coração se torna uma dança alquímica, cada respiração, um fluxo de energia que toca camadas profundas da psique. A caminhada solitária não é meramente física, mas uma exploração do fluxo interior, um mapeamento silencioso da frequência do ser que ativa códigos ocultos da mente hermética e desperta arquétipos ancestrais que residem na sombra da consciência. Imagine que cada passo solitário no mundo externo reverbera dentro de você como ecos de vibrações esquecidas. Há uma inteligência interna que Blavatsky chamava de ciência ancestral do ser, um registro invisível que observa cada movimento do espírito e reorganiza padrões herdados da psique humana. É como se você estivesse percorrendo um corredor de luz, onde cada parede reflete partes adormecidas da consciência, e cada gesto seu é uma chave para transmutar energias internas, harmonizar emoções e ativar o fluxo interior que permanece invisível para os buscadores superficiais. Sinta agora a respiração como uma ponte que conecta passado, presente e futuro. Cada inspiração ativa a memória cósmica. Cada expiração libera condicionamentos coletivos e padrões inconscientes. Aqueles que escolhem a caminhada solitária percebem que o silêncio externo permite ouvir o fluxo interno em sua plenitude, e que a verdadeira teosofia não está em livros ou palestras, mas na experiência direta da consciência expandida. É um toque delicado, mas intenso, da frequência de Blavatsky, despertando camadas sutis da mente e do corpo. Observe como surgem imagens internas, símbolos que parecem flutuar entre a percepção consciente e o subconsciente. Cada figura é um arquétipo vibracional. Cada cor e forma uma mensagem codificada, uma chave que ativa a consciência de forma quase automática. A caminhada solitária, nesse contexto, se torna um laboratório interno, onde cada sensação, cada pensamento e cada emoção atuam como instrumentos de alquimia da consciência, reorganizando camadas da mente, despertando microtranscendências e conectando você à pulsação do universo. Enquanto mergulha nesse estado, perceba que a solidão consciente cria uma espécie de gravidade espiritual que atrai insights, percepções e respostas que a mente comum não consegue acessar. Blavatsky indicava que esses momentos são vitais para o desenvolvimento da frequência interior, permitindo que os buscadores ativem códigos espirituais adormecidos e sintam a arquitetura invisível do ser. Cada instante de introspecção é um toque sutil no campo vibracional, uma ativação interna que ressoa além do tempo e do espaço, conectando o físico ao metafísico. Imagine agora que a energia dentro do seu corpo forma pequenos vórtices, cada um ressoando com uma frequência diferente da memória cósmica. Cada vórtice é um ponto de ativação, uma mini-iniciação que reorganiza padrões internos, desperta arquétipos e cria microtranscendências. Caminhar sozinho permite perceber essas sutilezas de forma natural, criando uma dança interna de energia e percepção que Blavatsky descrevia como ciência ancestral do fluxo interior, onde cada célula do corpo participa ativamente da evolução consciente do ser. Enquanto sente esses vórtices, perceba como emoções e pensamentos se tornam mensageiros do que ainda não foi integrado. O caminhar solitário não é escapismo, é exploração profunda do fluxo interno. Cada sensação corporal, cada impulso emocional, cada insight mental funciona como um mapa que revela camadas ocultas da consciência. Blavatsky chamava isso de codificação espiritual, uma ciência invisível
que atua nos padrões herdados, permitindo que a mente hermética desperte e que o fluxo do ser se alinhe com a pulsação cósmica do universo. Agora, visualize a frequência do ser se expandindo como ondas em um lago calmo. Cada impulso interno cria círculos concêntricos que se espalham para dentro e para fora, tocando memórias, arquétipos e camadas da mente que normalmente permanecem inativas. A solidão consciente torna-se um catalisador para essa expansão, permitindo que você perceba a arquitetura invisível da psique, harmonize a energia oculta e desperte microcamadas da consciência que permanecem escondidas em estados de interação superficial com o mundo externo. Enquanto permanece nesse estado, perceba que o silêncio interno permite que surja uma clareza que a mente comum raramente acessa. Blavatsky indicava que o buscador solitário tem a oportunidade de observar os padrões herdados da psique humana e, ao reconhecê-los, iniciar uma transmutação profunda. Cada sensação, cada emoção, cada pensamento torna-se um veículo de ativação, um portal para a microtranscendência, conectando o corpo físico, a mente e o campo sutil em uma dança harmoniosa de percepção expandida. Sinta como se cada respiração fosse um fio condutor conectando você a uma memória ancestral. Cada pulsação do coração é uma codificação silenciosa que ativa pontos de inflexão internos e desperta arquétipos vibracionais. Caminhar sozinho permite perceber essas frequências de forma mais clara, criando um alinhamento entre fluxo interior, energia oculta e consciência expandida. É como se cada passo solitário fosse uma iniciação sutil, um ritual sem cerimônia, mas profundamente transformador em níveis invisíveis. Agora observe a mente enquanto ela começa a dissolver fronteiras artificiais entre pensamento, emoção e sensação corporal. O caminhar solitário cria um campo onde essas camadas se entrelaçam, revelando padrões internos que antes eram invisíveis. Helena Blavatsky descrevia esse estado como a ativação do Theosophia Vortex, onde o buscador percebe a pulsação cósmica dentro de si, reconhece a frequência do ser e começa a reorganizar camadas profundas da mente, do corpo e do espírito em harmonia com o fluxo do universo. Enquanto sente essa integração, visualize pequenos portais surgindo ao redor da mente. Cada portal é uma oportunidade de perceber memórias, padrões e arquétipos que permaneciam adormecidos. O caminhar solitário, nesse contexto, torna-se uma prática alquímica, permitindo que a energia oculta, a pulsação interna e a frequência do ser se alinhem, ativando microcampos de percepção que conectam passado, presente e futuro de maneira sutil, mas poderosa. Sinta a presença da memória cósmica como uma brisa que percorre cada célula do corpo, tocando emoções, pensamentos e sensações. Cada toque é uma ativação, uma reorganização interna que desperta a consciência para níveis sutis que Blavatsky chamava de ciência ancestral do ser. A solidão consciente permite que você perceba este campo de forma direta, sem interferências externas, criando uma percepção clara da arquitetura invisível que sustenta o corpo, a mente e a energia. Enquanto permanece nesse estado, observe como surgem insights inesperados. Perguntas profundas emergem de forma natural, sem esforço, e cada uma delas é uma chave que abre camadas internas da psique. Blavatsky indicava que essas chaves são essenciais para a ativação do fluxo interior, permitindo que a energia oculta do ser se manifeste, reorganize padrões herdados e desperte microcamadas de percepção que conduzem a experiências de salto quântico interior e expansão vibracional. Imagine agora que cada emoção intensa que surge é uma onda energética que percorre o corpo, tocando camadas internas, reorganizando padrões e despertando arquétipos vibracionais. O caminhar solitário atua como um catalisador silencioso, transformando cada impulso emocional em uma oportunidade de alinhamento com o fluxo interior. Cada sensação se torna um mensageiro da memória cósmica, e cada respiração é um fio que conecta corpo, mente e espírito à pulsação do universo. Enquanto permanece atento a essas ondas, perceba que cada pensamento, mesmo os mais sutis,
carrega uma frequência que influencia camadas profundas da consciência. A solidão consciente cria um campo de percepção expandida, permitindo que você observe e reorganize padrões herdados, ativando códigos internos e alinhando-se com a frequência do ser. Blavatsky descrevia isso como uma ciência ancestral, um estudo silencioso da mente hermética que revela a arquitetura invisível do espírito. Sinta agora que cada passo interno, cada impulso, cada percepção é um fragmento de um mosaico maior, um quadro de microtranscendência que se revela apenas na presença plena. Caminhar sozinho é tocar camadas que a maioria ignora, perceber a codificação espiritual que rege emoções, pensamentos e sensações, e acessar arquétipos vibracionais que promovem reorganização interna e alinhamento com a pulsação cósmica. É uma experiência sensorial, energética e profundamente transformadora. Permita-se perceber a frequência do ser como um campo que pulsa ao redor de cada célula, conectando corpo, mente e consciência. Cada batida do coração é uma micro-iniciação, cada respiração, um alinhamento com a memória cósmica. O caminhar solitário cria condições únicas para ativar esta frequência, despertando camadas internas que Blavatsky chamava de teosofia vórtex, permitindo que o fluxo do ser se revele de forma clara, harmoniosa e profundamente perceptível. Enquanto sente essa expansão, perceba como o silêncio interno transforma cada sensação em uma oportunidade de percepção elevada. Cada pensamento torna-se um catalisador de microtranscendência. Cada emoção, uma ponte para a codificação espiritual. Cada respiração, um fio que conecta passado, presente e futuro. A solidão consciente se transforma em campo de ativação, permitindo que você perceba a arquitetura invisível do ser, reorganize padrões internos e desperte arquétipos vibracionais que permanecem adormecidos na maioria dos buscadores. Você percorreu um caminho que poucos ousam trilhar. Cada instante de silêncio, cada passo solitário, cada respiração consciente trouxe à superfície aquilo que antes era invisível, emoções sem nome, vínculos que pareciam meramente emocionais, mas que carregavam uma densidade energética que agora você percebe com clareza cristalina. A dor que antes passava despercebida, como um sussurro na sombra da rotina, agora tem rosto, tem corpo, tem vibração. Você começa a compreender que a caminhada solitária não é isolamento, mas ativação. Não é ausência, mas densificação de percepção. E que cada frequência percebida, cada insight silencioso, é um reflexo do próprio campo interior despertando. E já vou entregar o presente, aquela técnica rara reservada aos iniciados que ativa camadas profundas da consciência e conecta você à pulsação da própria teosofia. Mas antes, sinta o chamado interno. Perceba o quanto o invisível agora vibra dentro de você. Reconheça que a solidão consciente é, na verdade, a ponte para a percepção do universo que habita cada célula do seu corpo e cada dobra do seu espírito. O caminho existe, e ele começa dentro. Se você chegou até aqui, deixa nos comentários a sua chave. Escreva "Eu caminho em silêncio". Esse é o selo da sua presença consciente. O registro vibracional que mostra quem realmente está comprometido com a expansão interior, com a frequência do ser, com o alinhamento com o fluxo sutil que Blavatsky e os mestres teosóficos revelaram. E se deseja permanecer conectado a este campo, sintonizado com a pulsação do invisível, inscreva-se no canal. Não é uma inscrição comum, é um convite para integrar-se a um espaço de frequência, de ativação, de percepção que transcende o ordinário, onde cada vídeo é uma ponte para novas camadas da consciência, onde a energia circula, onde a mente encontra o silêncio e a alma encontra seu mapa interno. Gratidão por estar aqui, por ter tido coragem de caminhar sozinho até este ponto. Você merece reconhecimento profundo, porque não se trata de curiosidade passageira, mas de comprometimento com a expansão real da consciência. E agora, para você que chegou até o final, apresento um presente inédito, um verdadeiro ritual iniciático, passo a passo, para ativar camadas ocultas da psique,
harmonizar frequência interior e acessar a memória cósmica que Blavatsky chamava de ciência ancestral do ser. Técnica iniciática de ativação do campo interno. Passo 1. Preparação do espaço e corpo. Escolha um local silencioso. Sente-se em postura confortável. Coluna ereta. Pés firmes no chão. Feche os olhos e respire profundamente 5 vezes, sentindo cada célula se alinhar. Passo 2. Conexão com a pulsação do ser. Coloque a mão direita sobre o peito e a esquerda sobre o abdômen. Sinta a batida do coração como uma frequência que conecta corpo e mente. Visualize uma luz dourada pulsando no centro do peito, expandindo com cada respiração. Passo 3. Purificação energética. Inspire profundamente, imaginando que luz dourada entra pelo topo da cabeça, percorre cada órgão, dissolvendo padrões herdados e dinâmicas invisíveis que limitam a percepção. Expire, liberando qualquer densidade ou tensão. Repita 3 vezes. Passo 4. Ativação arquétipica. Visualize símbolos ancestrais surgindo como constelações ao redor do corpo. Cada símbolo representa um arquétipo que você precisa acessar para harmonizar corpo, mente e espírito. Toque mentalmente cada símbolo, sentindo sua vibração ressoar dentro de você. Passo 5. Ancoragem no campo interno. Imagine raízes de luz descendo dos pés, conectando você à pulsação da terra, enquanto um fio de luz sobe do centro da cabeça, conectando você à memória cósmica. Sinta-se entre 2 pontos, ancorado e expandido simultaneamente. Passo 6. Integração e frequência final. Respire suavemente e permita que a luz dourada dentro do peito se expanda por todo o corpo. Sinta a consciência integrando cada percepção, cada emoção, cada insight adquirido na caminhada solitária. Reconheça que este campo é seu e que ele permanece ativo mesmo após abrir os olhos. Passo 7. Selamento energético. Mentalmente ou em voz baixa, diga: minha frequência se alinha ao fluxo do ser. Meu campo vibra livre, consciente e desperto. Sinta a energia estabilizar. Passo 8. Retorno gradual. Mexa os dedos das mãos e pés, alongue-se suavemente. Abra os olhos e perceba o mundo externo com uma clareza e presença diferente, como se tivesse atravessado um portal interno e retornado com novas chaves de percepção. Você acaba de completar uma ativação rara e profunda, única para quem escolhe caminhar sozinho e perceber a frequência invisível da própria existência. Este é o presente que expande a consciência, harmoniza o fluxo interno e conecta você à memória cósmica, sem qualquer interferência externa.